Bom dia, pessoal! Espero que estejam todos bem. Por aqui tudo bem também. Estou animada para mais uma semana de aulas. Bom, nessa semana a gente vai estudar um pouco sobre complemento nominal e adjunto adnominal. Espero que todos estejam preparadíssimos para entender um pouco mais sobre esses dois termos das orações. Vamos lá então? Preparados? Simbora! Muito bem, pessoal. Então agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o complemento nominal e o adjunto adnominal. E depois a gente vai entender a diferença que existe entre esses dois termos em uma oração. Vamos começar falando sobre o complemento nominal. O complemento é um termo que, como o próprio nome indica, completa o sentido de um nome, certo? Ele é um termo integrante da oração. O que significa isso? Todo termo integrante é um termo que, se for retirado da oração, ele vai fazer falta, ele vai deixar o sentido dela bastante vago. Então, o complemento nominal não pode ser retirado da frase sem provocar uma mudança de sentido, uma falta de sentido nela. Então, é a primeira característica importante. Ele é um termo integrante. Então, se a gente tira, a gente vai ficar com perguntas sobre a palavra que veio antes. Já nos exemplos eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então, aqui a segunda característica é que ele completa o sentido. O que é isso? Ele vai ser fundamental para que a gente entenda o sentido da palavra que veio antes dele. Então, ele não está ali simplesmente para dar uma característica a mais, não. Ele está ali para realmente fazer parte do sentido essencial daquela oração. Aqui também a gente pode relacionar o complemento nominal como o resultado da ação. Então, isso quer dizer que esse complemento nominal vai ser o resultado de uma ação que foi praticada, certo? Isso pode parecer um pouco vago agora, mas daqui a pouquinho nos exemplos vocês vão entender o que eu tô falando sobre essa ação aqui, certo? Porque pode surgir o questionamento, nossa, professora, mas ele não está completando um nome? Então, por que ele é o resultado de uma ação? A ação não está ligada a verbo? Já eu vou explicar para vocês sobre isso. E ele também tem uma natureza indireta. Lembra quando a gente viu sobre os termos indiretos? Os termos indiretos, todos começam com preposição. Lembra das preposições? Lembra da musiquinha da preposição? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, sob, sobre, sob, sobre, trás, sem, sob, sobre, sob, sobre, sob, sobre, trás. Bom, é só lembrar das musiquinhas que vocês vão lembrar da preposição. Então, um complemento nominal sempre começa por uma preposição, ok? E aqui, gente, as principais palavras, né, os principais grupos de palavras que precisam, né, na verdade, de um complemento nominal, são esses três aqui, ó. O substantivo abstrato, o adjetivo e o advérbio. O substantivo abstrato, lembra que é aquele substantivo que se refere a algo que não existe uma imagem pronta para isso na nossa mente, certo? Por exemplo, se eu peço para vocês imaginarem um sorvete, todo mundo vai ter uma ideia concreta na cabeça da imagem de um sorvete, né? Então, isso seria um substantivo concreto.
Agora, se eu pedir para vocês imaginarem esperança, todo mundo vai ter uma imagem certa na mente a respeito dessa palavra, esperança? Não, né? A gente tem imagens que possam representar a ideia da esperança, mas que não represente diretamente ela, né? Então, é um substantivo abstrato, ok? Então, aqui, no complemento nominal, são essas as principais características dele. Agora, nós vamos para o adjunto, adnominal. Gente, o adjunto adnominal é aquele termo na frase, na oração, que atribui uma informação, uma característica a um nome, por isso adnominal, né? Ele vem junto com o nome, e só que ele é um termo acessório. O que significa isso na realidade? Ser um termo acessório significa que ele pode facilmente ser retirado da frase e não vai provocar alteração de sentido nenhuma nela. Então, o adjunto adnominal é uma informação a mais que a gente tem sobre os termos e que podem ser retirados, por isso, acessório, né? Diferentemente do integrante, que é o complemento nominal. Se o termo integrante for retirado, a gente tem uma perca de sentido da frase. Agora, o termo acessório, não. A gente mantém o sentido essencial da frase, ainda assim, tá? Bom, ele modifica o sentido. Opa, olha só. Enquanto o complemento nominal completa o sentido, quer dizer que precisa dele para a palavra anterior ter sentido, o adjunto adnominal não. Ele simplesmente modifica. Então, ele vai dar uma informação a mais apenas. A gente necessariamente não precisa desse termo, né, do adjunto, para que a nossa oração faça sentido. Bom, enquanto o complemento é o resultado de uma ação, o adjunto adnominal vai ser o agente dessa ação. Então, nos exemplos, vocês vão entender certinho o que eu estou dizendo. Mas aqui no adjunto adnominal, ele vai ser responsável pela ação que foi expressa antes. E aqui no complemento, ele é simplesmente o resultado daquela ação. Então, imagine assim, ó. Aqui no complemento, nós temos a palavra, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e depois dela nós temos o complemento nominal, certo? Aqui nós temos a palavra e depois dela nós temos o adjunto adnominal. Bom, qual que é a relação que elas têm? No complemento nominal, a palavra que veio antes é responsável pelo sentido do complemento. Já no adjunto adnominal, ele é que vai fazer a modificação da palavra, entende? Então, aqui, ó, nesse primeiro, que é o complemento nominal, a palavra precisa desse complemento para fazer sentido. Agora, no segundo caso, a palavra não precisa. Tá vendo que é a ação contrária? Então, isso quer dizer que a palavra já tem o seu sentido completo. E esse adjunto só está ligado a ela para modificá-la, ok? E, bom, geralmente o adjunto adnominal vai modificar um substantivo. Então, esse adjunto vai se relacionar ao substantivo, atribuindo a ele uma nova informação, tá? Geralmente, quais são as classes de palavras que fazem o papel de adjunto adnominal? Olha só, adjunto adnominal pode ser
o artigo pode ser o pronome. E aqui a gente tem pronome possessivo, pronome demonstrativo, ok? Os adjetivos também fazem parte. E aqui, junto do adjetivo, a gente pode citar a locução adjetiva. Opa! A locução adjetiva, certo? Então, artigos, pronomes, adjetivos, numerais. O numeral também modifica o nome, certo? Então, aqui são as principais classes de palavras que modificam um substantivo e que funcionam como adjunto adnominal. Belezinha até aqui, gente? Então, o que é importante ficar bem claro para vocês. O complemento nominal é fundamental para o entendimento da oração e sempre vai começar com a preposição. E o adjunto adnominal é acessório, então quer dizer que a gente pode retirá-lo a qualquer momento e ele vai simplesmente dar uma informação a mais sobre o substantivo ao qual ele se refere, certinho? Agora a gente vai pros exemplos. Uou, virou a página? Os exemplos. Então eu vou analisar com vocês sintaticamente algumas frases para que a gente entenda o que é adjunto adnominal e o que é complemento nominal em cada uma dessas orações aqui, tá bom? Bom, a gente vai fazer aquela análise linda que a professora costuma fazer no quadro, lembra disso? Separar sujeito de predicado, identificar núcleo do sujeito, por quê? Isso é muito importante nessa análise que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. A primeira frase é: a esperança de vitória o animava. Primeira coisa, vamos identificar o sujeito. A esperança de vitória. Esse é o sujeito, ok? Esse é o sujeito da frase. Bom, dentro desse sujeito, a gente tem uma palavra que a gente chama de núcleo, que é a mais importante. A esperança de vitória. O núcleo é esperança. Muito bem. Então, aqui nós temos o núcleo do sujeito. Bom, gente, esperança é um substantivo. E é um substantivo abstrato. Lembra disso? Que eu acabei de falar, né? Então, é um substantivo abstrato. Se eu tiro esse termo que vem depois dele, vai ficar a esperança o animava. Tudo bem, até tem sentido, mas vocês não concordam comigo que fica faltando uma informação importante aqui? A esperança de quê? A esperança de vitória. Então, aqui nós temos o termo de vitória que está completando o sentido do nome esperança. Olha aqui, quem temos aqui, ó, no comecinho, é o de, a preposição. Então, começou com preposição e completou o sentido de um substantivo abstrato. Opa! Isso é um grande indicativo de que esse termo é um complemento nominal. Olha que belezinha, gente. Então, percebam, ele completou um substantivo abstrato e começou com preposição, certo? Só que também temos um outro termo nessa frase que veio aqui antes de esperança,
que é o a. Esse a está modificando a palavra esperança, né? Está dando uma determinação a ela. E a ele, nós vamos... Ele é um artigo, né? Lembra disso? Se ele é um artigo, quer dizer que aqui na frase, ele está funcionando como adjunto adnominal. Certo? Então, aqui na primeira frase, nós temos um complemento nominal e um adjunto adnominal. Vamos para a segunda frase. O carro de João era vermelho. Sujeito, o carro de João. Núcleo do sujeito. Bom, qual será que é o núcleo? O que é mais importante? O carro ou o João? O carro, né, gente? Porque o João é só uma indicação de quem era o carro. Então, o carro aqui funciona como núcleo do sujeito. Muito bem. Ele é um substantivo concreto, né? Se eu pedir para você desenhar um carro, cada um vai desenhar de um jeito, mas todo mundo vai chegar no mesmo tipo de desenho. Então, é um substantivo concreto. Isso quer dizer que de João não está completando de fato o sentido da palavra carro. Ele está simplesmente dando a indicação de posse, né? De quem que é o carro? Ah, é o carro de João. Então, ele está indicando posse. E não está completando o sentido da palavra, porque essa palavra, carro, já tem o seu sentido completo, né? Eu não preciso de uma informação a mais para entender. Se eu tirar essa locução adjetiva de João, eu vou ter o carro era vermelho. Todo mundo entendeu? Claro, né, gente? O carro era vermelho. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Por que um adjunto adnominal? Porque ele está simplesmente modificando o sentido da palavra. Olha a diferença. Vocês estão vendo a setinha que eu fiz? Aqui em cima eu fiz uma setinha do nome para o complemento. Aqui embaixo eu fiz a setinha do adjunto para o nome. Por quê? Porque aqui em cima a palavra esperança precisou realmente desse complemento para fazer o sentido da frase. Agora, aqui embaixo, a palavra carro não precisou necessariamente. Então, de João foi simplesmente uma característica a mais. Assim como o artigo o que veio antes, que também é um adjunto adnominal. Certo? Próximo exemplo, vamos lá. Pedro está apto ao exame. Bom, aqui o sujeito é Pedro, mas percebam que não tem nenhuma palavra modificando Pedro. Então, a gente não vai analisar o sujeito. Opa! Olha que demais! Isso quer dizer que tanto o complemento quanto o adjunto não necessariamente vão aparecer no sujeito. Eles podem aparecer no predicado. Bom, só para a gente retomar um pouquinho do que a gente já estudou, nós temos nesse predicado aqui o verbo estar, que é um verbo de ligação. Lembra? Então, aqui, ó, apto ao exame faz parte do predicado, só que é uma característica do sujeito. Lembra que a gente estudou? Então, quer dizer que esse termo aqui a gente chama de predicativo. Opa, folha! Opa! É um predicativo do sujeito. Isso aqui é só para a gente retomar, tá? Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito, porque é uma característica do Pedro. Ele está apto ao exame. Bom, agora eu quero que vocês entendam
o seguinte: nós temos aqui um adjetivo, certo? O adjetivo apto. Esse adjetivo funciona como núcleo. Ele é o núcleo desse predicativo aqui. É a palavra mais importante. Só que se eu falar para vocês assim, então, gente, o Pedro está apto. Legal, mas ele está apto a quê? Ele está apto ao exame, certo? Então, percebam que essa palavra aqui, o adjetivo, precisa desse complemento para fazer sentido. Isso quer dizer que ao exame é um complemento nominal, certo? E aqui nós temos o a, que é uma preposição. Apto a quê? Ao exame. Beleza? Então, aqui é um exemplo de quando a gente tem um complemento nominal, só que ao invés do substantivo, ele completa um adjetivo. Bom, próximo exemplo. Meu amigo agiu contrariamente ao esperado. Sujeito, meu amigo. Predicado, agiu contrariamente ao esperado. Aqui no sujeito, nós podemos identificar o núcleo, que é amigo, e o meu está modificando o sentido da palavra amigo. É uma informação a mais, indica posse, né? Meu amigo. Então, esse meu é um adjunto adnominal. Beleza. Só que nessa frase, a gente também tem aqui a palavra contrariamente. Vocês lembram que toda palavra que termina em mente é classificada como advérbio. Toda palavra não, né, gente? Toda palavra que indica modo e termina em mente é um advérbio, advérbio de modo. Se eu falar para você, meu amigo agiu contrariamente. Esse contrariamente vai precisar de um complemento. Tá, ele agiu contrariamente a quê? Ele agiu contrariamente ao esperado. Então, aqui nós temos uma preposição, que é o a, e a gente tem um termo que completa o sentido da palavra que veio antes. Contrariamente ao esperado. Isso quer dizer que ao esperado é um complemento nominal. Tá vendo como não é tão difícil, gente? É uma belezinha, né? Olha só. Então, aqui nós tivemos o meu, que foi adjunto adnominal, e ao esperado, complemento nominal do advérbio contrariamente. E aqui, o último, mas não tão último assim, exemplo, o medo de falhas o fez parar. Então, vamos lá. Sujeito, o medo de falhas. Predicado, o fez parar. Bom, aqui nós temos uma palavra que é a mais importante, no caso, medo, certo? Medo funciona como núcleo aqui, e ele é um substantivo abstrato, né? Se eu pensar, preciso de uma imagem para a palavra medo, eu consigo ter uma imagem? Nananina, não. Eu não tenho uma imagem pronta para medo. Eu vou usar outras imagens para representar essa palavra. Então, quer dizer que é substantivo abstrato. Se eu falar, o medo o fez parar. Bom, pode ser que dentro de algum contexto faça sentido. No entanto, a gente precisa dessa informação que veio depois, que é o de falhas, para entender certinho o que está sendo dito nessa frase, certo? Então, é o medo. O medo de quê que fez pará-lo? Bom, o medo de falhas. Começou com preposição
e está completando o sentido da palavra medo. Isso quer dizer que aqui nós temos um complemento nominal. Olha só. E aqui, só para a gente não deixar de analisar, nós temos o artigo o artigo que está modificando a palavra medo, ele funciona como adjunto adnominal. Certinho? Então, vocês perceberam que assim, ó, o que é mais comum dentro de uma oração? O que é mais comum é o adjunto adnominal, certo? Porque ele pode ser representado por muito mais palavras. Só que o complemento nominal exerce um papel mais importante na frase do que o adjunto, certo? Se eu tiro o adjunto, o sentido essencial da palavra continua. Agora, se eu tiro o complemento, isso não é possível, tá bom? Lembra lá no comecinho, quando eu estava caracterizando complementos e adjuntos? Eu falei que um era resultado da ação e o outro era agente da ação. Bom, então eu vou finalizar o vídeo com esses dois exemplos, que são bem parecidos, mas que indicam uma classificação totalmente diferente, para vocês entenderem aquela história do resultado da ação e do agente da ação, tá bom? Então, vamos lá. Começando com a indicação do sujeito. A descoberta do fogo foi revolucionária. Sujeito, a descoberta do fogo. Núcleo do sujeito, descoberta. Até aqui, beleza, né, gente? Núcleo. Bom, esse substantivo descoberta a gente chama de substantivo deverbal. Por quê? Porque é um substantivo que veio de um verbo, certo? Ele veio do verbo descobrir. Então, quer dizer que o substantivo descoberta nada mais indica do que a ação de descobrir. Concorda comigo? Então, lembra que eu falei que um é resultado da ação e o outro é agente da ação? Olha só como agora tudo faz sentido. A gente vai ter esse caso quando o substantivo vier de um verbo. Então, o substantivo vai indicar a ação expressa pelo verbo, no caso, a ação de descobrir. Então, isso aqui, ó, a gente também tem na segunda frase. Eu vou fazer as duas juntas para facilitar. Então, a segunda frase é: a descoberta do cientista foi revolucionária. Então, aqui, a única mudança que nós temos é do fogo para do cientista. Aqui, a gente vai ter o núcleo, descoberta. Como vocês já viram, é um substantivo abstrato que indica a ação de descobrir. Muito bem. Vamos ao que interessa. Bom, aqui na primeira frase, a descoberta do fogo. A gente vai pensar o seguinte para entender esse conceito. A gente vai estabelecer para esses dois exemplos duas perguntinhas, como indica a ação, né, gente? Então, as perguntinhas serão: foi descoberto? Foi descoberto ou descobriu? Tchararã. Então, para esses dois termos aqui, ó, eu vou fazer essa pergunta, tá? Então, vamos lá. O fogo. O fogo foi descoberto ou o fogo descobriu? Tcharanã, tchararã. O fogo foi descoberto, né, gente? O fogo foi descoberto. Então, se ele foi descoberto, quer dizer que ele é o resultado de uma ação. Olha só, ele é o resultado.
da ação. Se ele é o resultado da ação, quer dizer que ele é um complemento nominal. Ok? Então, toda vez que você tiver um substantivo abstrato que veio de um verbo, que indica a ação daquele verbo, e você tiver dificuldade de diferenciar, você vai para esse lado da ação. Então, você vai usar o verbo ao qual ele se refere para fazer a pergunta, tá bom? E aqui, do cientista, ele foi descoberto ou ele descobriu? Tchararã, tchararã? Ele descobriu, né? A descoberta do cientista foi revolucionária. Então, o cientista descobriu alguma coisa. Se ele descobriu, quer dizer que ele é o agente da ação. Se ele é o agente da ação, indica que esse termo é um adjunto adnominal. Olha que gracinha, gente! Lindo, né? Eu espero que vocês tenham entendido a diferença e que possam agora exercitar bastante nas atividades. Um beijo para todos, até a próxima!